Semaninha sem jogos, mas nem por isso a gente vai deixar de fazer o que a gente mais gosta, que é conversar sobre o Vasco. E depois de uma parada de 10 dias, o Vasco vai voltar para jogar a vida no Campeonato Brasileiro. Da última vez que o campeonato fez uma pausa dessas, o Vasco não voltou tão bem quanto a gente queria. Mas vamos confiar que dessa vez vai ser diferente, até porque é pedrada que vem por aí. Mas antes de analisar as próximas rodadas do Brasileirão, vamos responder as perguntas de vocês no Caixa Postal sobre Vasco. E bora começar com a pergunta de um vascaíno de nome meio complicado. Me perdoem se eu vier a ler o nome dele errado. Hero Rex King, FBDFGN, pergunta: se o Vasco apostar no jogador Renato Kaiser, dá pra melhorar o ataque? Eu já falei aqui no programa antes e repito. Acho que o Vasco tem que apostar não só no Kaiser, mas em outras promessas da base sim. Mas não para 2015 que não dá mais, né? Agora tem que ir com jogadores que já participaram da campanha mesmo, que já estão mais entrosados e são mais cascudos. Mas em 2016 eu investiria na base com força e acho que o Renato Kaiser, a médio prazo, pode melhorar o ataque do Vasco sim. Agora eu vou ler duas perguntas e responder de uma vez só. Marcelo Goulart pergunta: o Vasco consegue ganhar o Corinthians em São Januário? E do Santos, o nosso time tem condições? Vamos lá, meu Vascão! E Leonardo Melo, que diz: oi, Felipe, agora sim eu vi um time estilo Vasco da Gama, da defesa ao ataque, tirando os dois volantes, atacando sem medo, jogando de igual para igual fora de casa. Você acha que assim dá para ganhar o Corinthians? Dá para permanecer na Série A? E quais jogadores vão ser necessários renovar contrato ou vender? Qual vai ser a nossa prioridade de contratações? Vamos começar pelas respostas rápidas. Acho que a gente tem total condições de vencer o Corinthians, vencer o Santos e permanecer na Série A. Vai precisar de um pouco de ajuda da sorte, mas dá. Mas eu falo mais sobre isso quando for analisar as próximas rodadas do Brasileirão. Sobre as contratações, renovações e reforços, eu não posso falar muito sobre o que o Vasco vai fazer, só sobre o que eu gostaria que ele fizesse. Semana passada, o blog do Garrone lançou um post listando os 20 jogadores em fim de contrato. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo para quem quiser ver o nome de todos eles. Como são 20 jogadores, eu não vou nem falar aqui daqueles refugos que mal entraram em campo em 2015, né? Mas falando dos mais importantes, quem eu acho que o Vasco não devia renovar contrato? Cristiano, Lucas, aquele volante, para quem não lembra, Jean Patrick, Emanuel Biancucci, Bernardo, Dagoberto, Romarinho. Esse pessoal todo eu mandava embora. O Jean Patrick e o Romarinho são mais novos, não chegaram a ter muitas chances. E se tiverem seus contratos renovados, eu nem vou ficar chateado não. Mas se perguntassem para mim, para eu decidir, iam na Barta. E os outros nomes que eu falei, se o Vasco renovar, é sacanagem, né? Quem eu lutaria para segurar é o Rafael Silva, que tem estrela, é jovem e acho que ainda pode melhorar. O contrato do Serginho também está acabando, e se não for complicada a renovação, nem muito cara, eu também ficaria com ele. No mais, eu tentaria segurar o Nenê, né? Falando especialmente dele, porque parece que tem um monte de time de olho já, mas sabendo que se a gente for rebaixado, dificilmente ele fica. Agora, contratar, eu só contrataria jogadores que fossem indiscutivelmente reforços. Para trazer novos Cristianos, Aslans, essas jossas que o Vasco trouxe esse ano, aí eu iria com jogadores da base mesmo. Mas se fosse pedir uma contratação, seria um atacante de qualidade indiscutível. Mas quando começar a temporada de especulações, a gente volta a falar desse assunto. Wesley Tutogamer pergunta: se o Vasco não for rebaixado em 2015, com esse time e esta dedicação no jogo contra o Palmeiras, ele pode ser campeão em 2016? Abração de um vascaíno. Com esse time aí, vai ser no máximo campeão carioca, Wesley. Ou com muita sorte, mas bota sorte nisso, campeão da Copa do Brasil, vai. Porque, apesar de alguns talentos pontuais, a habilidade do Nenê, a solidez da nossa defesa com Martin Silva, Rodrigo e Luan, nosso time ainda está na conta do chá. Não temos reservas que substituam os titulares à altura
e precisamos jogar o tempo todo a 100% para arrancar os resultados. E é difícil de se manter assim por toda uma temporada. Mas se a gente conseguir se reforçar em 2 ou 3 posições, reforços de peso, que nem eu falei, e ainda der sorte de ter uns garotos da base sendo revelados, uns 2 ou 3, quem sabe não dá para sonhar com voos mais altos. Mas calma, vamos primeiro se concentrar em não ser rebaixado e depois a gente pensa no que a gente pode fazer em 2016. Beleza, pessoal? Então continue deixando suas perguntas aí nos comentários que a gente continua respondendo aqui. E bora analisar as próximas rodadas do Vasco no Brasileirão. Na próxima rodada, já na quinta-feira, às 22 horas, o Vasco pega o Corinthians em São Januário. E eu tô confiante que podemos sair com a vitória sim. Vai ser um jogo difícil pra caralho? Vai! O Vasco não vai poder cometer um errinho sequer, porque a gente sabe que o Corinthians não costuma perdoar os vacilos adversários. Mas se o time entrar focado, dando a vida, e se a torcida comparecer e fizer de São Januário um caldeirão, a gente pode ganhar sim. Um dia antes, na quarta-feira, às 7h30 da noite, tem confronto direto entre Goiás e Curitiba. Os dois times vêm bem mal, perdendo a maioria dos pontos nas últimas rodadas, e nem preciso dizer que o ideal é torcer mesmo por um empate, né? Mas temo que o Goiás vai usar o fator casa e ganhar esse jogo. Também na quarta, às 9 horas da noite, outro confronto direto. Avaí e Joinville. Mais um jogo em que o empate ou até mesmo a vitória do Joinville seriam placares ideais, mas que temo que vai prevalecer novamente o fator casa e vai dar Avaí. Tomara que eu esteja errado. E finalmente, na quarta, também às 9 horas da noite, a Ponte Preta recebe o Figueirense. Aí não tem muito erro, né? O placar mais provável é também o mais desejado, vitória da Macaca em casa. Ou seja, como prevejo vitórias de Goiás e Avaí, temo que o Vasco ainda não sai da zona de rebaixamento na próxima rodada. Mas, se a gente ganhar do Corinthians, a gente já sobe pelo menos mais uma posição na tabela. E porra, se ganharmos do virtual campeão, que já vem com 5 vitórias seguidas, há não sei quanto tempo invicto, a gente se enche de moral, né? E não tem essa de time imbatível não. Até os melhores times perdem um dia. E o dia do Corinthians é quinta-feira agora. Podem me cobrar depois. Na rodada seguinte, domingo às 5 horas da tarde, o Vasco enfrenta o Joinville lá em Santa Catarina. E esse jogo me preocupa até mais que o jogo contra o Corinthians, sabia? Eu ainda não engoli aqueles erros de arbitragem contra Avaí e Chapecoense. E temo que possam acontecer de novo. A diretoria tinha que começar a espernear já hoje para tentar evitar isso, porque chorar depois do leite derramado não adianta nada. E como eu já apostei em vitória contra o Corinthians, vou ser humilde agora e apostar em empate nesse jogo. Mas é aquilo, se a gente empatar contra o Corinthians, aí já precisa ganhar nesse jogo agora. Pode ser assim? O importante mesmo nesse jogo contra o Joinville é não perder, para não dar muito ponto para o adversário direto. No mesmo dia, às 7h30, o Fluminense recebe o Avaí em casa. E se eles não estiverem realmente a fim de entregar o jogo só para ferrar com a nossa vida, eu acho que eles garantem pelo menos o empate, né? Também às 5 horas da tarde, o Figueirense recebe a Chapecoense em casa. E como a Chape já desgarrou mesmo, nossa torcida tem que ser toda para eles vencerem mais essa. Mas é difícil. Até um empate já me satisfaz, mas temo que nesse jogo de vitória do Figueira. Fora isso, o Curitiba recebe o Santos em casa e o Goiás vai até Minas jogar contra o Galo. Nesses dois jogos, eu acredito que Santos e Atlético Mineiro confirmem seus favoritismos e empurrem nosso adversário direto um pouco mais para baixo. Ou seja, pela minha projeção, quando nos encontrarmos de novo na semana que vem, o Vasco vai estar com 37 pontos, em 18º lugar, ainda a 2 pontos de escapar do rebaixamento. Será que eu estou sendo muito otimista? Muito pessimista? Diga aí nos comentários como você acha que o Vasco vai estar e semana que vem a gente confere. Vamos nos preparando para encerrar o programa então, mas antes deixa eu avisar que a caixa de comentários está aí aberta para dúvidas, críticas e sugestões. Se você ainda não assinou nosso canal, assina agora. Se já assinou, curta e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais vascaínos. E nos sigam nas nossas redes sociais.
facebook.com/sobrevasco e twitter.com/sobrevasco. E para terminar o programa num tom de esperança e otimismo, eu vou lembrar do Brasileirão de 2004. Quem aí tem idade suficiente para lembrar? Faltavam 2 rodadas para acabar o campeonato, o Vasco precisava fazer mais 3 pontos para escapar do rebaixamento e tinha pela frente só o Atlético Paranaense e o Santos, os 2 times que estavam disputando o título. E naquela época, não só o time do Vasco vinha jogando muito pior do que vem jogando o time de hoje, como os líderes também estavam em situação muito mais complicada do que o Corinthians. Eram 2 jogos decisivos. Perder para o Vasco poderia significar perder também o título, tanto para o Atlético Paranaense quanto para o Santos. Muito vascaíno já achava que a vaca tinha ido para o brejo. Pois bem, em São Januário, contra o então líder do campeonato, o Vasco foi lá e pimba! Ganhou dos caras por 1-0. Gol de cabeça do zagueiro Henrique, em cruzamento de bola parada. E gol de cabeça de zagueiro em cruzamento de bola parada é uma das armas mais recorrentes do nosso time nos últimos jogos, né? Quem sabe não é isso que a gente vai ver na quinta-feira agora? Fica a torcida. Então é isso, pessoal. Eu sou Felipe Tiru, esse é o Sobre Vasco e na terça-feira que vem, às 11h30, a gente tá de volta. Até lá, saudações vascaínas!